Sejam bem-vindos, então, oficialmente. Vamos para a primeira aula de hoje, módulo 2, aula 6, novos resultados. E aí, Titi na área, que prazer, terminando mais um módulo 2 do 4D. Pablo, esse curso é curto demais, é igual a vida. Quando você não aproveita e não faz as tarefas, já não sai tendo resultado, parece que tudo passa muito rápido. Agora a pessoa que desfruta por longas décadas, essa pessoa vai lá, essa vida valeu a pena. É quando você olha para um senhor de idade, ele olha para você com seus filhinhos pequenos e fala, você tá falando, eu não fiz o que eu tô falando pra você fazer, só pra você pegar o código. Quando é bem aproveitada, parece que é infinita a vida. Quando ela é mal aproveitada, parece que ela passou muito rápido. Presta atenção numa coisa, resultados não existem. O que você tá falando, mano? Você é maluco? Tá falando o tempo inteiro pra não chegar no resultado. O que você entende como resultado é só materialização de coisa que existe no céu, você só tá ligando na Terra. Então o resultado não é um negócio que você tá inventando. Ninguém é inventor na Terra. As coisas todas já existem. Você não entendeu? Você só tem que saber decodificar. Vou te explicar. Ah, quem inventou a lâmpada foi o Thomas Edison. Não, quem inventou a lâmpada foi Deus. A lâmpada é o Sol. Um astro que libera energia que traz luz. O que o Thomas fez? Decodificou a natureza e criou uma forma artificial de gerar a mesma coisa. Carros não existem. O que existem são corpos que movimentam o cara do carro. Ele queria só criar uma charrete eletrônica. Eletrônica não, motorizada, para não precisar do cavalo. O que aconteceu? O carro. Aí o Ford foi lá com a mesma tentativa e foi lá e foi um dos precursores da história do automobilismo. Por que eu tô te falando isso? Essas paradas esses caras não inventaram, elas sempre existiram. Eles conseguiram decodificar. Como que eles conseguiram? Conectando em novos caminhos, novas pessoas, novas ideias, novas ações. Ativar aquilo que sempre existiu. Amigo e amiga, você não entendeu o que eu estou explicando. Você não vai criar o resultado, ele não existe. Você precisa só da semente, que também você não cria. Ai, meu Deus. A semente não é culpa sua e nem de sua. É só achar a semente do que você está caçando. Você planta a ideia, nasce de acordo com a espécie. Anota aí o código. Resultado é um fruto. Não é você que cria, não tem como criar. Resultado é o lado de dentro da semente, que quando ela se solta, ela solta todo o comando exponencial, ela sai da você não faz o que eu estou te falando aqui, mano, mas agora você vai fazer. É muito simples de entender o que eu estou te explicando. Resultado não tem como chegar nele se não for através da semente. Novos caminhos têm pessoas novas. Pessoas novas são semeadoras, elas entregam sementes novas, você planta elas fazendo com as ações e quando meu Deus, novos caminhos, aula 2, né? Novas pessoas, novas ideias, novas ações, novos resultados. O que você fez? Só fez o que é natural. Você passou num lugar, por exemplo, o trigo. O trigo era um lugar que tinha só no Oriente Médio, hoje tem no mundo inteiro. Por quê? Pessoas levaram ele para novos caminhos, que apresentam para novas pessoas, que plantaram em novos lugares, que fizeram ações, colheram e hoje o trigo na terra. A alimentação mundial é regada a trigo. Por quê? Porque o trigo, ele cumpriu o trigo, viu? Pensa que uma planta conseguiu dominar o homem, o trigo. Eu não vou entrar nisso que o tempo é curto, mas se você entender a revolução agrícola, o que ele fez, o que a revolução fez na vida do homem, fez o homem ser depois a gente fala isso outra hora. Só que é o seguinte, por que você tem que ter novos resultados? Porque toda árvore nasce para dar fruto. E você quer ouvir a coisa mais pesada? Toda árvore que não dá fruto tem que ser cortada e jogada no fogo. Ou para gerar combustão para a indústria, ou para gerar calor para outra. Ou então, sabe pra quê? Pra virar poste. Você corta e faz poste. Ou seja, já que você não serve pra nada, você é um poste ali. Pablo, fiz tudo que você mandou e não deu resultado. Vai ter que cortar a árvore. Existem árvores sim que não dão resultado. Sabe onde que tava o erro? Lá no começo. As pessoas que você se conectou. Mas não é por isso que você vai ficar parado ou vai dar desculpa. Quando uma árvore não produz, ela precisa ser o quê? Cortada. Mas uma árvore que não dá fruta, ela nasceu para dar fruta, ela vai ser cortada. Significa, a ideia estava errada. Ou então aprendeu, por exemplo, finanças com uma pessoa gananciosa. Quando as ideias são erradas, o fruto não vai aparecer na árvore. Meu Deus do céu. Eu não sei você, mas eu quero mais falar esse módulo com você. Te vejo no módulo 3. Eu vou te falar. Se você só instalar isso aqui, a parte do dinheiro, o dinheiro também é consequência. O dinheiro não é nada do que você imagina. Se você aprender isso aqui de fato, o pau vai quebrar. Vai fazer as tarefas. Vou sugerir aqui uma coisa que eu sugeri. Em nenhum outro módulo eu sugeri. Repita esse módulo pra você entender as coisas que eu te passei, tá? Tá você me chamando de burro? Não. Eu quero é que você entre numa frequência mais alta pra pegar o que eu tô falando, tá bom? Beijo no seu coração, até longe, até nóis. E aí? Pegamos hoje aí.
Boa noite. Boa noite. Pode falar? O que vocês pegaram aí, gente? Quais foram os insights aí? Esse é o X da questão, né? O resultado já existe, né? Você entrar, porque muitas vezes, dentro daquilo que a gente está atrás da solução ou do problema, e aí a gente pensa que o dinheiro é a solução, e o dinheiro às vezes é o problema, porque você fica tão preso nele que você não vê a solução que te leva vamos dizer assim, na consequência, né? O dinheiro é só a consequência das ações corretas de todo o processo que você faz. Mas você está tão focado naquilo que você está precisando, porque é aquilo que está te perturbando, seja através das contas, dos boletos, da situação, de um monte de coisa, que você fica preso naquilo, e aí a gente não consegue não só visualizar e sentir todo o processo para você fazer aquilo para o qual você está aqui, né? Para o qual eu estou aqui, desenvolver e realizar, né, o meu trabalho, expor, vamos dizer, trabalhar o meu melhor, né, no mundo que eu posso estar contribuindo, fazendo as coisas. Né? É mais ou menos assim, você fica preso no sentido de curar a dor de barriga e esquece que pode ver outras coisas, né? O que mais, gente? Eu mexeu muito com essa palestra. Ela é rápida, eu acho que eu vou ter que escutá-la umas 10 vezes, porque eu não sei explicar direito, mas assim, quebrou alguma coisa aqui, é diferente o que ele falou. Eu não sei aonde que isso mexeu comigo, porque essa coisa do resultado, muitas religiões falam, não se apegue ao resultado. Expresse o que Deus quer de você e pronto, sirva o universo. Como também essa coisa da árvore que não dá fruto, fica parecendo uma coisa um pouco utilitária, sabe? Como se aquilo que não estiver dando fruto, você tem que cortar e botar para queimar. Mas eu acho que é por aí mesmo, sabe? Não é uma questão de desumanidade, não. Eu acho que é uma questão de praticidade também, de correr, de ir atrás. Olha, mexeu muito comigo essa palestra. Você pode disponibilizá-la rapidinho para me escutá-la diversas vezes, viu? Vamos subir na sequência lá sim, com certeza. Ele traz, no sentido ali, de quando ele traz a questão do resultado, o que a gente precisa é que a maioria das pessoas focam no resultado e esquecem de apreciar a paisagem, né? Então, apreciar o caminho, porque se você está focado só no objetivo, na construção principal de ganhar dinheiro, você pode ganhar dinheiro em qualquer lugar, mas o que você está construindo, o que você está usufruindo até chegar nesse resultado? Talvez seja aí a sacada, né, em relação a isso que a gente está procurando. A outra questão ele traz com relação à questão do fruto, né? Então, o fruto, na realidade, é o que tem dentro da semente, ou seja, é o que está lá dentro. Então, quando a gente olha para o fruto, a gente olha só a casca, olha só a parte externa, mas o que realmente a gente vai ter de resultado é o que está dentro. O que isso quer dizer? Então, muitas vezes eu procuro fora alguma coisa que na realidade está dentro de mim. Então, as respostas que eu busco estão dentro do meu ser. Elas estão todas aí. Agora, o quanto eu estou, né, com a minha mente calma para poder ouvir aquilo que eu estou buscando. Então,
essa daí talvez seja uma das sacadas. A questão da árvore que não dá fruto, ela é improdutiva. E se ela não dá fruto, qual que é o resultado dela? Ou ela vai ficar ali para fazer uma sombra, que na maioria das vezes não é o caso, ou ela vai ser cortada, como ele colocou, para gerar lenha e produzir energia para outras coisas, ou ela vai virar poste, né? E vai ficar ali plantada pro resto da vida sem, né, entre aspas, gerar nenhum outro tipo de resultado. Então, o que significa isso? Que eu, em determinados momentos da minha vida, aquilo que não está produzindo, aquilo que não está gerando resultado na minha vida, que não está propiciando um caminho para levar, pelo menos, para esse resultado, eu preciso ceifar, eu preciso cortar ele. Porque isso esteja possivelmente me tomando energia, me tomando disposição para que eu possa construir outras coisas e eu estou deixando de lado porque eu estou queimando energia desnecessária em relação àquilo. Então, eu vejo muito nessa pegada aí. Pode falar, Eugênio. Eu fico pensando que faz muito sentido, até mesmo nas pessoas. Muitas vezes elas têm um conjunto de atitudes, um tanto são legais, são boas, mas tem algumas que estão roubando energia. A forma de você cortar esse condicionamento é você simplesmente não dar a devida importância para aquilo. Deixar aquilo morrer. Tá? Exatamente. Exatamente. Então, a frase principal desse módulo aqui, árvore que não dá fruto, leva machadada, não tem jeito. Exatamente, tem que ser cortado. E árvore que dá fruto, vai levar pedrada. Bem. Entendeu? Árvore que não dá fruto, leva machadada, é cortada. E árvore que dá fruto, vai levar pedrada, porque as pessoas vão querer colher os teus frutos. Então, elas vão jogar pedra para derrubar os frutos. Então, incomoda. Incomoda quem não está produzindo, a árvore que produz. Sem dúvida. Lídia. Então, boa noite, né, gente? Boa noite. Me remete muito à questão do transbordar, né? A gente ouvir tudo isso, a gente aprender tudo isso e não transbordar na vida das pessoas. Naturalmente você não está gerando fruto. Né? Quando você não transborda, né, que a gente tá com esse verbo tão assim acentuado, né, nas nossas vidas, que a gente tem ouvido muito esses últimos dias, mas quando a gente não passa adiante algo que a gente aprendeu, quando a gente não abençoa outras vidas com que a gente foi abençoado, quando a gente não ajuda outras pessoas, você já não está dando fruto, né? Então, naturalmente, você represa aquele conhecimento e você já... a vida naturalmente te corta e te lança fora. Então, assim, quando ele fala de não dar fruto, é exatamente isso, é o não transbordar. É a atitude de prosperar que você não toma. Então, o que você vai fazer? Você vai só vegetar, né? Você só vai respirar nesse mundo? Então, naturalmente, você já é lançado fora da vida, do jogo, das conquistas. Você só vive. É como se você... a estabilidade, né? Que a gente não quer. Nós não estamos buscando estabilidade, nós estamos buscando avançar, nós estamos buscando crescer, dar fruto, ser exemplo para outras pessoas, ser pilar para outras pessoas, ajudar outras pessoas. Então, quando ele fala disso, eu penso logo, se você não está transbordando, naturalmente você não está dando fruto. Exatamente. Quando você traz essa questão da represa, quando você represa, você até tem alguns benefícios, você consegue até cultivar algumas coisas ao teu redor, mas outras coisas acabam não conseguindo entrar nesse âmbito. Então, você realmente precisa abrir mais a disposição, mais a tua visão, para que você possa trazer coisas novas. Então, o peixe só sobe o rio quando a água é corrente, e ele sobe no sentido contrário. Né? Então, assim a gente precisa levar a nossa vida. E diante do que você traz com relação à questão do cômodo, já passo a palavra para você, Eugênio. Tem uma historinha da jacuzzi. Então, tem aquela pessoa que está ali, ela está dentro de uma jacuzzi, mas essa jacuzzi, perdão da palavra, está cheia de merda. E ela está lá até o pescoço. Só que ela está confortável, porque está quentinho. E ela sabe que se ela se mexer, aquilo ali vai feder um pouquinho mais. E se ela se movimentar mais, vai feder ainda mais. Então ela fica lá porque está quentinho
mas está até o pescoço. Outra coisa, se ela levantar dali também, as pessoas vão começar a apontar o dedo para ela. Olha lá, ela está toda suja. Olha lá como é que ela está. Nossa, olha quanto ela está fedendo. Ou seja, a gente muitas vezes não age porque a gente fica preocupado porque as outras pessoas vão pensar de nós. E aí a gente fica no nosso conforto, a gente fica no nosso, né, cantinho, no nosso mundinho fechado. E aí, por isso que todo esse âmbito traz ali, né, das conexões que nós precisamos. 85% dos nossos resultados estão direcionados a networking, a novas pessoas. E quando a gente entende isso, é uma virada de chave. Vai lá, Eugênio. É um conforto sofrido, né? Essa coisa dentro da banheira. Mas eu gostei do que a Lídia falou, me fez pensar numa passagem bíblica, né? Que fala acho que Deus dá as sementes para cada um. E depois, no final, ele vai te perguntar o que você fez com as sementes que eu te dei. Tem uns que guardaram debaixo do colchão e devolve só as 5 sementes. Tem uns que vêm com uma semente e tem uns que vêm com 20 sementes. Né? Gostei Parábola muito do do que você semeador. falou, Leite. Né? Parábola do semeador e da multiplicação, Parábola né? do semeador e da multiplicação, isso. Legal, seja bem-vindo, Nalva. Pode falar, Lídia. Então, e aí, olha só, Deus, quando ele te criou, quando ele te formou, ele já te deu tudo que você precisava fazer, tudo que você precisava para ser essa pessoa que transborda, essa pessoa que abençoa as outras, essas pessoas que levam aquilo que ele te deu para outras pessoas. Então, ele te deu toda uma bagagem, certo? Então, ele te entregou todos os talentos, né? A parábola fala que Deus, que o fazendeiro, né, se eu não me engano, entregou os talentos, né, e depois ele voltou para conferir o que o pessoal tinha feito com os talentos. Então, quando Deus te formou, ele já te entregou o talento. Então, ele já está com você, você nasceu com ele. Então, na hora que quando ele voltar, ele vai querer saber o que você fez com esses talentos. E aí é a questão, né? Se você não deu fruto. Fantástico. E aí entra naquela questão que o Eugênio comentou, que as pessoas estão tão focadas no resultado e esquecem de acompanhar o processo, né? De visualizar esse crescimento, essa evolução, toda aquilo que eles vão aprender para chegar no resultado, né? E esse transbordo, ele passa exatamente nesse processo, de você poder estar impactando as pessoas que estão ao seu redor. Show de bola. Interessante. Eu trabalho com confecção atualmente. Já tem uns 10 anos que eu faço isso. Às vezes, a modelista, que é a que cria o modelo, que é a que passa para o papel e depois passa para o tecido, ela cria, aí ela passa para, né, igual passa para o papel, depois ela passa para o tecido, e ela corta, e ela entrega aquele modelo na mão da pilotista. E a pilotista nunca viu aquela peça, ela não sabe quantas partes tem, ela não sabe como que foi feito, como que foi planejado aquele modelo. Quando a gente abre, porque aí a minha função é exatamente pegar essa peça que a modelista fez e colocar para a pilotista fazer. Quando a gente abre essa peça, a gente não sabe nada. Mas quando a gente começa a fazer, quando a gente começa a montar aquele quebra-cabeça, colocar peça em cima de peça, pensar, opa, peraí, isso aqui é o punho, não, isso aqui é a gola. E às vezes a gente já imagina o desenho na nossa cabeça, é incrível como vai tudo encaixando. Então, às vezes, você tem um projeto, você já tem na sua cabeça, mas você não sabe por onde começar. Você só tem as partes, mas você não sabe por onde começar. Mas na hora que você começa, é como se fosse um start pro resto, sabe? As coisas vêm fluindo, fluindo, fluindo. Só Deus faz isso com a gente. Não tem outra explicação. Sabe? É coisa que a gente não imagina que a gente poderia fazer. Você começa e Deus fala assim, agora vai falando assim, e depois, e depois, e depois. E Ele vai te dando. Exatamente. Deus não dá
a capacidade para quem já tem capacidade, né? Ele capacita os não capacitados, né? Karen. Passada, estou sem palavras. Foi perfeita a colocação. Exata. Nossa, caiu trilhares de fichas agora. Perfeito, né? Era exatamente isso que a gente estava falando hoje, né, Pedro? Sim, sim, com certeza. Sobre o projeto, sobre o conteúdo e exatamente... Muito obrigada pela contribuição. Show de bola. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu vou ler as perguntas aqui, então, se alguém quiser depois se manifesta novamente, senão a gente vai para a próxima aula lá daí, gente. Resultado é fruto. O que você entendeu sobre decodificar os resultados? A gente acabou de ter um belo exemplo aí do que significa isso. Quais foram as 2 sementes que você pegou se conectando com novas pessoas? Então, essas conexões que você faz diariamente ou constantemente, o que você tem aproveitado, né? Que códigos você tem aprendido? E qual foi a semente que você entregou, que gerou frutos e está se espalhando? Né? Então, o que você tem entregue aí que tem gerado frutos na vida das outras pessoas? Ok? Mais alguma coisa nessa aula, gente? Tranquilo? Então, vamos para a próxima lá. Algoritmo. Sacaste? Tamo junto, vai estudar que o Paulo... Foi lá para o final. Agora vai. E aí, Titi na área, tudo bem com você? Módulo 3 do 4D vai começar a explodir coisas novas na sua cabeça aí, espero que você esteja fazendo as tarefas. Vamos nessa. O que é a parada que você tem que pegar agora? A aula de hoje é algoritmo. Alguém fala, Deus me livre, eu pulei essa aula da matemática, eu não gosto de matemática. Só que algoritmo é vida. Algoritmo, se você quiser trocar essa palavra por outra, é eficiência. O que é algoritmo? Por que o computador é tão rápido? Porque ele é todo processado em algoritmo. Quando o seu cérebro começar a pegar algoritmos de certas coisas, é engraçado que quando eles estiverem bem desenhados, você já vai ter mais velocidade de percepção, de tomar de decisão. Esse módulo agora vai ser um módulo preciso. O que é algoritmo? Você vai colocar assim, ó, precisão. No computador só existe o número 0 e 1. O algoritmo ele fica fazendo cálculos em cima disso. Mas para não ficar tão complexo, eu vou fazer isso ficar claro. Eu tenho um dom, e o dom é clarificar coisas complexas para qualquer pessoa. O que é esse algoritmo? Se você faz tal coisa, já tem uma resposta mecanizada, precisa, que não gasta tempo no seu cérebro. Por exemplo, eu vejo alguém vítima, vitimista, não tem como você persistir com ela. Ela tem que curar isso, tem um algoritmo para fazer tal coisa. Eu vejo que a pessoa não quer cura, eu logo largo ela. Eu tenho vários algoritmos que é tudo ensaiado, tudo programado na mente, em diversas formas, em diversos caminhos. Então, o que é a parada bem simples? O algoritmo eu vou fazer R$1.000. Então não tem possibilidade de não fazer esses R$1.000. Não tem essa opção. Como que a gente faz para ficar mais rápido? Você vai vir várias aulas, tem que estar mais rápido, tem que quebrar a cara mais rápido, tem que se levantar mais rápido. Então, dentro do componente do algoritmo, tem que ter velocidade. Eu faço tal coisa e essa coisa está dando resultado, então eu continuo potencializando. Não está dando, então não tem orgulho de ficar no chão, é hora de dar. Então, quanto mais algoritmo você tiver, quanto mais programação, quanto mais drive mental você tiver na cabeça, mais rápido vai ser suas tomadas de decisão. E aqui está o segredo. Eu vou falar de matemática na próxima aula. O universo ele é matemático. Você não enxerga. Por exemplo, até para arremessar uma bola de basquete numa cesta, a bola faz uma parábola. Ela dá uma volta e se consegue. Eu lembro da minha aula de educação física quando um professor falava: você tem que estudar matemática antes de querer jogar. Eu falava: você tá doido, mano. Você é só tacar a bola. E não é tacar a bola. Tem a distância, tem a impulsão, tem tudo. Você consegue fazer matematicamente. Depois que você aprende a matemática, você pira. Vou te dar um exemplo. Quando eu estava jogando
jogando ping-pong com um cara aqui da empresa e a gente jogando e eu mostrando pra ele. Você já viu que no seu relatório de erros aponta que você tá sempre colocando a bola na rede? Aí o cara abriu os olhos e percebeu. Aí como ele começou a jogar e foi melhorando o perfil dele em poucos minutos, ele viu um ponto fraco que tem meu no ping-pong. E ele começou a atacar a bola mais nesse lado. Ou seja, já tem um algoritmo apontando que vai fazer mais pontos e tacar aqui. Aí ensinei pra ele outra coisa. O cara sabe jogar ping-pong, ele é bom. Só que, tipo, não tenha só um saque. Porque se eu bato o saque de um jeito, a próxima, a pessoa vai querer já rebater o saque. Então eu boto um efeito num saque, boto um efeito na outra. Vou trocando o efeito pro algoritmo do cara não pegar. E aí eu começo a ping-pong. Qualquer tipo de jogo, e até no mundo empresarial. Qual que é o melhor jogo que existe? Não ser previsível. Seja imprevisível nos seus passos. Não conta pra ninguém qual que é o passo que você vai dar no xadrez. Por exemplo, você já tem um algoritmo. Quando uma pessoa joga, seu cérebro já faz cálculos no xadrez. Ele já faz cálculos. Se você contar pra pessoa antes do movimento que você vai fazer isso, ela vai trocar o movimento. Então você não tem que revelar isso. Então o que vem antes do algoritmo? A previsibilidade. O mercado é quase todo previsível. Agora os líderes de mercado não, esses são imprevisíveis. Então você pega um pouco mais. Não precisa de pegar o fundo do algoritmo, mas você entender que você precisa ter situações mais rápidas, tomadas de decisões mais rápidas, e em cada situação já tem uma decisão a ser tomada. Então é muito simples. Essa aula do 4D, você vai fazer suas tarefas, é para quebrar o pau. Sabe por quê? Porque se você errar, o que vai acontecer? Você vai ver que aquele algoritmo ali ele vai ser redesenhado e você não vai ficar precisando mais cair no mesmo jeito. Lembra do jogo do ping-pong? Foi muito massa. O relatório do cara parou de apontar que ele estava indo para um lugar. Por exemplo, jogando futebol. Fico muito tempo sem jogar bola, eu começo a chutar chute forte, a bola vai só para direita. Aí eu tento chutar totalmente à esquerda. Só que ao tentar chutar totalmente à esquerda, eu acerto o gol. Ó, como é que faz especialmente com a calibragem? Se é demais para um lado, vira o extremo e vai calibrando até você falar, agora eu consigo pôr a bola onde eu quiser. Sacaste? Tamo junto, vai estudar que o pau vai quebrar. É nóis. E aí? Quais foram os insights dessa aula? Tem várias aqui. Conta para nós, Pedro. Eu quero ouvir vocês, eu vou complementando aqui. É alecrim. É despertar. Bom, ele traz, na realidade, essa parte com relação à questão da eficácia, né? Então, ele traz dessa contextualização aí. Como que vocês veem essa questão do algoritmo? Uma das coisas que me destacou bastante é que você precisa errar rápido. Quando você erra rápido, você descobre novos caminhos e compreende que aquele ali não é o correto. Então, você vai partir imediatamente para novas ações. Então, e com isso, você vai treinando a tua mente para você ter respostas rápidas naquilo que você busca. Então, se você não tem vai numa determinada situação, qual você nunca experienciou, nunca ouviu, nunca viu nada sobre aquilo, quando bater de frente com você, você vai demorar para responder. Se você já experienciou aquilo, já quebrou a cara algumas vezes, já tem uma experiência sobre aquilo, a tua resposta ela vai ser rápida. Por quê? Porque o algoritmo já tem informações sobre aquele contexto. Né? Então, é isso que ele trouxe bastante. Quer comentar alguma coisa, Luiz? Isso se você prestar atenção, né? Sim. Isso me fez pensar muito assim, né? Eu trabalhei no comércio há muito tempo e é muito comum, falar assim, nós e eu já cometi esse erro também, que você vê, às vezes, um ponto comercial que ali já teve vários comerciantes, às vezes no mesmo negócio os caras sempre quebram. Aí você vai na sua arrogância, você chega e acha que vai chegar lá e fala assim, não, comigo é diferente, eu dou certo, mas você faz isso sem fazer um estudo, sem fazer uma análise e ver por que aquilo está acontecendo ali. E quando você faz isso, a tendência de você ir lá e quebrar a cara
é assim, de 95%. Você quebrar igual os outros quebraram. Por quê? Porque a gente não fez essa leitura desse algoritmo. Porque ele pode ser ou pelos meus próprios erros, ou eu posso pegar e analisar ali na situação, vamos dizer assim, no segmento que você está, por que aquilo está acontecendo. E aí eu tenho que fazer essa leitura, né? Vamos dizer assim, ter essa capacidade de fazer essa leitura do que é. Às vezes eu falo muito assim, né? Minha esposa, você sabe tudo que dá certo. Eu não, eu sei tudo que dá errado. Eu já fiz muita coisa que deu errado. Se soubesse que desse certo, já estava, não é melhor. Mas eu já vou fazendo essa leitura que, tipo, ó, não adianta você começar uma coisa assim, dessa forma, não vai dar certo. Se eu já estou buscando um caminho novo que seja diferente daquilo tudo que eu já trilhei para trás. Perfeito. E eu acho que, além de tudo isso, a gente precisa conciliar o time também, né? O time das coisas. Vamos dar um exemplo com relação à questão do time. Claro. O cara que inicialmente no coronavírus aí entrou e soube aproveitar o momento de vender máscaras, vamos dizer assim, o cara ganhou um bom dinheiro. Agora, o cara está entrando hoje para poder entrar na confecções de máscara e coisa e tal, quer dizer, talvez ele possa morrer com um monte de máscara na mão aí. Já era. Então, quer dizer, você além de ter todo esse feeling, de saber o que, né, a conhecer sobre aquilo ali, você precisa também acertar o time, né? E se você não acertar o time, como você falou, já era, o cara morre com um monte de coisa na mão, né? O que mais aí, gente? Olha, compartilhar com vocês uma coisa e até pedir uma ajuda. Quando eu escuto o Pablo falando, porque ele é de uma objetividade desconcertante. E eu já passei dos 50, então quando eu escuto uma coisa de uma praticidade que muitas vezes na vida eu não tive, a primeira reação que eu tenho é uma lástima. Por que eu não tive aquilo? Por que eu não tive aquilo antes, sabe? E eu não acho isso legal, sabe? Eu fico ali me batendo, talvez até pelo perfeccionismo, sabe? Eu fico me batendo assim, poxa, por que eu não mudei isso antes? Entende? Aí eu vejo muitas vezes quando chega uma coisa nova que contrasta com uma forma que eu utilizei na vida, eu entro um pouco nessa é quase que um vitimismo, sabe? Ou uma culpabilização. Poxa, por que eu não tive contato com isso antes? Por que eu não mudei isso antes? Enquanto não existe o antes. Existe agora, né? Mas eu precisava falar isso com vocês, porque eu percebi na hora isso acontecendo e, de repente, isso é um algoritmo dentro de mim. Sim, entende? sim. É um algoritmo. Vamos lá, Eugênio. Eu vou dar um exemplo para você. Com quantos anos o cara do KFC construiu o KFC? Com quantos anos o Warren Buffett conseguiu todo o patrimônio que ele tem hoje em relação a investimentos? Então, assim, para que você tomasse essa consciência, você precisou viver mais do que 50 anos para você compreender esse fato. Então, enquanto eu fico preso, olhando para o meu passado, daquilo que eu vivi, e o quanto eu poderia ter perdido, ou melhor, ter ganhado, se eu tivesse escutado isso lá atrás, eu esqueço de viver o presente para eu construir o meu futuro. Então, o homem com o qual você se tornou é graças à tua história, é graças ao teu passado. E não importa o que aconteceu lá. Agora importa o que você vai fazer com essa informação hoje, para mudar a tua realidade daqui em diante, né? Porque hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. E se você viver até os 80, Eugênio, eu espero que você viva, são mais 30 anos aí, filhão. Então, é tempo para chuchu. Sem dúvida. Sem dúvida. O que mais vocês pegaram aí, gente? Fez sentido para você, Eugênio? Não sei. Fez sentido. Legal. Ele fala sobre a questão do jogo de você não ser previsível, né? Os maiores players do mercado aí, você não sabe o que ele vem com a próxima jogada, qual que é o próximo lance, assim como num jogo de xadrez, assim como num lance de futebol, ou seja, você não conta aquilo que você vai fazer, você simplesmente vai lá e faz, entendeu? Então,
Só que aí a gente tem que sempre contextualizar, né? Porque a gente está falando muito de network. Então, pô, mas espera aí. Então eu tenho que reter a informação para mim, eu não posso contar para o outro, porque senão o outro vai roubar o que eu tenho e eu não consigo executar. Só que aí eu não falo com ninguém, eu não executo e deixo de poder realizar aquilo ali. Então, existe sempre uma linha tênue e a gente precisa entender o contexto e o momento que a gente está vivendo. Então, são sempre essas análises que a gente tem que fazer. Se a gente for levar sempre ao pé da letra as coisas, nós travamos. Então, é essa a interpretação sempre que a gente tem que ter. Opa, claro que eu tenho que ser imprevisível, eu tenho que estar sempre, né, pensando em coisas diferentes. Eu posso até direcionar para alguma coisa, sugestionar, mas na hora que eu for dar minha tacada, eu mudo todo para o outro lado. Então, é essa inteligência que a gente vai construindo, conforme a gente vai errando, para que a gente possa fazer esses algoritmos diferenciados, ou seja, levando para a neurociência, né, fazendo esses novos caminhos neurais para se tomar decisões mais rápidas aí. Legal? Também eu entendo que você fazer esse networking também não quer dizer necessariamente você já ir lá e partilhando os projetos que você tem em mente de cara, né? Você vai compartilhar as suas ideias. À medida que dentro desse network que você vai fazendo, vai partilhando as suas ideias, seus projetos, e você vai identificando aqueles que podem encaixar nos seus projetos, aí você vai começando a partilhar parte daquilo para aquilo se tornar algo, né, resultado, vamos dizer, de transformar algo concreto e efetivo, virar ação, né? E também isso, acredito que, como disse, se eu fosse águia, eu não estava aqui, né? Eu estava, como disse, eu estava do outro lado da mesa, ensinando. Então, quando você não é águia, você está aprendendo a voar, você vai fazendo para você chegar nesse nível de imprevisibilidade, você vai conquistando isso. Por quê? Porque você vai ganhando confiança de alçar voo. E aí, na hora que você está voando, você também consegue ter mais essa, vamos dizer assim, essa segurança em si, para ter essa imprevisibilidade também, para você estar criando novas coisas, né? Perfeito, Luiz. Lídia. Não, vai ser legal não falar nada. Tô só absorvendo. Não, tá. Então, beleza. É que está com a mãozinha levantada ali. Carinho. Tranquilo. Eu vou por fim falar aqui, porque depois já estou começando a colocar para dormir. Vocês estão ouvindo, né? Eu acho que dentro desse tema, não só a imprevisibilidade, eu acho que a flexibilidade. Quando a gente inicia qualquer projeto, ou qualquer coisa na vida, acho que é o rumo, a gente se coloca no rumo e precisa ser flexível, né? Pra não só o imprevisível, mas flexível a essas mudanças de rumo, essas mudanças de caminho, todas essas mudanças e ser flexível também às coisas que não deram certo, precisam ser ajustadas. Eu gosto muito da palavra flexibilidade. Legal. Maravilha. Eu vou só desativar isso, senão nós dormimos aqui. Não, vou desligar. Então, tá bom. Não, legal. Eu acho que a questão da flexibilidade realmente faz parte, né? E precisa ser, porque se você não for estático, se você for realmente, né, muito radical naquilo que está ali, eu acho que você acaba dentro daquilo que a gente aprendeu ontem, não entrando num confronto, né? Mas você acaba realmente desafrontando e aí acaba gerando realmente um atrito diferenciado. Então, essa flexibilidade, esse equilíbrio, a gente precisa buscar. E tudo isso passa a partir do momento que a gente tem o conhecimento do nosso eu, né? O conhecimento de como nós funcionamos. É sempre, e aí pegando a ideia da semente, é você olhar para dentro da semente, você consegue enxergar qual que é o fruto. Então, quando você começa, e como que você conhece uma pessoa para que você possa saber quais são os frutos que ela vai dar?
Então, você precisa fazer perguntas, você precisa conversar com ela. Então, muito daquilo que sai da boca dela, muito daquilo que ela faz, você já sabe quais são os frutos. Então, não é bruxaria. Se você sentar com uma pessoa e ficar 15 minutos com ela conversando e ouvindo e fazendo algumas perguntas direcionadas, você já sabe qual que vai ser o futuro dela nos próximos 5 anos. É muito fácil de você perceber isso. Por quê? Porque ela dá pista, ela dá sinais em relação a isso. Então, quando a gente começa a perceber isso, faz umas viradas de chave assim gigantesca. E outra questão que ele trouxe também é a questão da calibragem. Então, muitas vezes você está no caminho certo, mas só que você está jogando, chutando, como ele diz, da bola lá para um lado errado. Né? Por mais que você tente acertar, você está indo para um lado errado. Então, você precisa ajustar, calibrar isso para que você possa ser mais assertivo naquilo que você vem buscando. O que mais, gente? O que mais que vocês pegaram aí? Me veio uma frase de uma colega minha, ela virava para mim e falava: errou, Eugênio. Erre melhor da próxima vez, só não erre do mesmo jeito que aí é burrice. Erre melhor, cara. Exato. É isso mesmo. O que a gente precisa é errar e errar várias vezes, mas não na mesma coisa. Se errar na mesma coisa, aí realmente passa a ser a burrice, né? Eu vou ler as perguntas aqui, então, dessa parte. Se alguém tiver alguma coisa para comentar, a gente passa a palavra ali. Seja imprevisível, aprenda a tomar decisões mais rápido. Crie uma tarefa para aprender a tomar decisões rápidas. Então, vai se desafiarem nesse sentido. Quais são os 2 algoritmos que você tem programado para a resolução de problemas? Então, o que você tem feito de programação aí para você resolver problemas da sua vida? Escreva seu relatório de erros em uma área da sua vida e crie um novo algoritmo. Relacionar isso daí. Lembrando que essas tarefinhas de PDF estão lá no grupo, tá? Então, todo mundo que está no grupo tem acesso a elas, mas a gente só revisa aqui para ver se fica alguma dúvida daí. Ok? Alguma dúvida aqui, gente? Tranquilo? Maravilha, então. Vamos para a próxima aula lá. Matemática. E aí, Titi na área, estamos no 4D, aula 2, módulo 3, está fazendo as tarefas? Agora nós vamos falar, sabe de quê? De matemática. Ai, meu Deus, eu sou bloqueada, minha professora da quarta daqui da série me bloqueou, eu tenho nojo de matemática. Tem nojo de matemática, não tem como bater. Crescimento financeiro, não, infelizmente. A matemática é muito simples, você não ganha dinheiro na venda, todo mundo é enganado. A matemática aponta para a entrada, eu ganho dinheiro na compra. Então tem certas coisas, se você, por exemplo, não gostar de fazer, vai ter um problema muito sério. Aquilo vai ser, aquilo que você não gosta de dominar, vai ser dominado. Então, eu não gosto, dinheiro me incomoda. O dinheiro te incomoda? Então, se o dinheiro te incomoda, você vai ter que ser escravo dele. Matemática te incomoda? É só um bloqueio de aprendizagem. Anota aí, bloqueio de aprendizagem. Por que eu tô te falando da matemática? Várias pessoas têm ideias brilhantes. Elas falam assim, eu quero fazer tal coisa com a rentabilidade X. Eu falo, essa matemática aí não permite. A matemática é simples. 1 mais 1 é quanto? 2. Só que tem pessoas que interpretam a matemática como português. Aí fala assim, 1 em 1 é 11. Essas coisas, elas não fazem parte do algoritmo da matemática, não fazem parte de... Tem gente que cria soluções mágicas para coisas que não existem. Então presta atenção, matemática é isso. E aqui eu vou te explicar uma parada da matemática muito forte. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 0 é 0. Tudo que multiplica com 0 é 0. Então, por exemplo, se você multiplica 1 vezes 0,5, como já não é um 0, é 0,5. Eu sou 1, você é o 0,5. Quando a gente se junta, a gente fica que jeito? A gente fica 0,5, os dois. O resultado de nós dois multiplicando é 0,5. Agora, você é 0,5 e eu sou 0,5, a gente se multiplica. O resultado da nossa multiplicação é menor do que nós dois juntos. Olha que coisa maluca. 0,5
vezes 0,5 dá 0,25. O que significa? Significa que estamos pior do que antes. Então você tem que respeitar a matemática. Você vai entrar na sociedade com um cara e o cara é 0,25, você é 1, os dois juntos vão ficar 0,25. Se ele é 0,5, você é 0,5, multiplica, vai ficar 0,25. No casamento é assim, todas as coisas são assim. Por que eu tô te explicando? Você entrou nesse curso 4D com a promessa que você vai destravar e aprender a fazer essas paradas de 4 dígitos, que é R$1.000. Só que se você não respeitar a matemática, você sempre vai se lascar na vida. Tem que respeitar a matemática por quê? Porque a matemática ela é a base de todas as coisas. Vou te explicar. Primeira coisa, quantos dias tem na semana? 7 dias. Isso é matemático. O número 7 é pleno. Pablo, você é astrólogo? Não. Pablo, por que você está falando isso? Porque a Bíblia inteira também é matemática. O Criador é matemático. Ele é matemático. Você fez uma pesquisa falando que qual foi a pessoa mais importante no mundo? Acredite, saiu na pesquisa. Aristóteles, o pai da matemática. Não, não é possível. Deus é o pai da matemática. Ele criou todas as coisas em ordem, seguindo a matemática. Por que 7 dias tem 7 dias na semana? Número 12 representa outra coisa. Por que eu tô te falando isso? Se você criar observância nessas coisas, você vai tirar tudo tem ciclo. O ano tem 365 dias, não foi porque a galera quis. Isso é questão de observância do sol e da lua, dos tempos, das estações. Não é só fechamos um acordo. Tudo é matemática. Se você quiser pegar lá no stories do Instagram, aquele fixo, quando você vai no feed, tá lá assim, ó, 7 ciclos da vida. A vida tem aprendizado, é o primeiro ano, o segundo ano é serviço, o terceiro ano é aliança, o quarto ano é oportunidade, o quinto ano é perseverança, o sexto ano é exponencial e o sétimo é descanso. Tudo tem 7. Você vai cortar sua cabeça até chegar no núcleo aqui do seu cérebro, 7 camadas. Você vai cortar a sua barriga para fazer, você que é mulher, para fazer uma cesárea aqui, vai ter 7 camadas para você chegar lá. Você vai pegar o átomo, também tem 7 camadas. Você vai pegar as coisas, tem lá os numerais, respeite os números. Lembra que se você então juntar com alguém que não é o que você acha que você precisa, você vai baixar a sua nota. É por isso que em vários casamentos, casamento eu falo pra você não largar, vai ter que se lascar e gastar o triplo de recursos pra fazer a pessoa. Mas é hora de você observar a matemática. Se alguém quer te dar 20% de retorno numa coisa, olha a matemática. Risco alto também tem alto risco de perder tudo. Retorno alto, rendimento alto tem 10 vezes mais risco. Então eu não tô falando pra você ficar bunda mole, mas pra você entender da matemática. Se alguém que trouxer um número pra você, você vai fazer o que? Você vai saber que tem a matemática por trás e nunca vai ficar com ganas. Bora pra próxima aula, é nóis! E aí, gente? Será que eu caí? Vocês Gostaram dos números? estão aí? Estamos aqui, sim. Caí. O que vocês pegaram aí, gente? Bem interessante essa questão da matemática aí, né? Até se a gente pensar que tudo é network, né? Então também não é você sair desenfreado fazendo um networking aí. E se você vai fazer uma parceria, tem que ser alguma coisa que vai estar somando, vai estar acrescentando, né? Porque se você faz um link, vamos dizer assim, errado, você pode ficar até negativo, pior do que você já estava sozinho. Então tudo, vamos dizer, você tem que ser objetivo, né? E nas suas ideias, igual eu falo assim, você quer montar um negócio, você tem que ir lá e colocar numa planilha e ver os números, né? Porque eles não mentem, né? E isso vai te dar a base para ver qual que é a consistência da tua ideia. Se isso tem apoio, se eu vou e faço uma sociedade, eu tenho que ver se eu faço essa sociedade, se ela está somando com as minhas ações e se junto nós vamos produzir alguma coisa mais do que eu já tenho. Senão eu posso ficar até pior do que eu já estava, antes só do que mal acompanhado, né? Exatamente. E entra na questão dos princípios e valores, né? Se estão dentro do princípio e valores. Acho que o Eugênio tá com um problema lá, mas aqui eu tô vendo ele e estamos ouvindo ele lá. Bom, show de bola. Acho que é isso daí mesmo, Luiz, que você comentou. E acho que ele caiu lá. Bom, vamos lá.
Além disso, ele traz também a questão do... Quando você tem... Principalmente tem gente que torce o nariz para matemática, né? Então, para que você possa realmente ter um resultado financeiro, você precisa, no mínimo, se familiarizar com ela, né? Você não precisa gostar dela, ser apaixonado por ela, mas você precisa, no mínimo, ter... entender como ela funciona, para que você possa ter resultados. E quando ele fala com relação a resultados, muitas pessoas acreditam que o resultado vem através da venda, que na realidade o resultado vem através da compra. Quando você compra certo, você tem um resultado certo lá no final da venda. Então, o que vocês pegaram nesse sentido aí? Rosimar, tá quietinha hoje, Rosimar? Contribui conosco. Pode falar, Luiz. Não, de forma concreta. Estou me recuperando, tá? Ah, então tá bom. Maravilha. Mas eu estou anotando tudo aqui. Maravilha, beleza. Melhoras para você aí. Obrigada. Luiz, desculpe. Então, de forma concreta, né? Quando eu comecei na área de compras, né? Então, eu falo assim, quem compra bem, consegue vender bem. E se você fala, mesmo se a gente for falar assim no plano das ideias, né, dos projetos, né? Então, o que é comprar bem uma ideia ou um projeto, né? É você ter, tipo assim, você ter uma ideia, ela é muito legal, e aí a gente associando ela com a matemática é o quê? O que me custa isso, né? O planilhar, quais são os passos que eu preciso? Se eu consigo fazer toda essa antecipação organizada, e às vezes bem associada, se às vezes você não tem todos os recursos, você vai conseguir projetar, você calcular isso sem, vamos dizer, sem fantasia, né? É tudo embasado num passo, numa linha de tempo que você consegue executar aquilo. Então, você vai estar comprando bem essa ideia para você estar vendendo e aquilo está acontecendo de fato como você estava criando na sua expectativa, né? Perfeito, é isso aí mesmo. Essa questão, bem isso que você colocou. Uma outra coisa que ele traz também é com relação à questão do... Aquilo que você tem raiva, aquilo que você não gosta, é aquilo que vai te dominar, né? O que vai ser o teu senhor. Como que vocês entendem isso? Eu penso igual assim, você está falando igual de matemática, né, de números, se você está montando o seu negócio, isso é uma coisa que tirando as ideologias, filosofias, todo mundo está vendendo alguma coisa, sempre. Você sempre está vendendo um seu serviço ou um produto, e se você está fazendo isso, você não pode ter, como diz, antipatia da matemática, a não ser que você seja Acho que o Luiz caiu lá. Deu uma travada dele lá. Quem mais que pode comentar alguma coisa sobre isso? Oi? Oi, agora voltou, Luiz. Esse. Então, vai lá, pode ir lá. Beleza. O que mais que alguém pode comentar sobre isso? Eu vejo muito isso com emoções, né, Pedro? Eu não sei se o pessoal vai concordar comigo também, mas às vezes aquela emoção que você não consegue dominar, ela te controla. Isso aí não tem como. E é algo assim, ela é terrível. Por exemplo, se você não tem paciência com as pessoas, né? Com o tempo das pessoas, isso vai te controlar de uma forma que se você não se policiar, você fica até doente. Porque cada pessoa ela tem um tempo. Se você não tem a paciência para lidar com isso, já era. Então, assim, quando ele fala que aquilo que você não controla vai te dominar, eu remeto às emoções.
sabe? Que a gente tem que ter gestão de emoção, porque se você não controlar elas, com certeza ela vai te dominar. E sabe quando ele fala que ele falou assim, ó, que a matemática, 1 mais 1 é 2. Mas tem gente que interpreta que 1 mais 1 é 11. Sabe? Tem gente que fica dando volta nas coisas. E tem coisa que é e pronto. Sabe? 1 mais 1 é 2, não é 11. Sabe? As pessoas ficam criando firulas onde que não tem, para justificar os erros, para justificar as incompetências, ou as fraquezas, ou os medos. Sabe? E quando ele fala isso, me vem muito isso assim na minha mente, que não é 1 mais 1 é 11, não é 11, é 2, exato como a matemática. Assim como os princípios, por exemplo. Tem gente que quer dar uma voltinha nos princípios, quer dar uma burladinha para poder justificar alguma coisa. Tem coisas na vida que é e pronto, sabe? Não adianta você ficar criando, porque eu acho assim, porque eu penso assim, então você tem que respeitar a minha opinião, porque eu acho assim. Não, 1 mais 1 é 2. Você não pode achar que 1 mais 1 é 11, porque não é. É o fato, sabe? E as pessoas, elas tentam dar uma voltinha. Assim, vem muito na minha mente, muito forte isso. São as soluções matemáticas, né? Ou aqueles velhos ganhos que você vai ter exponenciais em coisas que realmente não vão te trazer isso, né? Fugiu agora o termo que o pessoal usa, mas é você vender uma coisa que na realidade realmente não existe, né? Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Porque, assim, as palavras, elas podem construir ou elas podem destruir. Acho que é uma das coisas mais fortes que nós temos é a palavra. Então, se nós não tomarmos o nosso governo, se nós não tomarmos o controle das nossas emoções, como você trouxe, é muito fácil da gente poder cair na direção de outras pessoas ou ir para algum outro caminho. Então, por isso que você precisa ter esse autoconhecimento, você precisa ter muito claro quais são os seus princípios, quais são os seus valores, para que você possa não ser, vamos dizer assim, não sei se seria a palavra correta, ludibriado, mas algo nesse sentido daí, né? É isso mesmo. Legal. Até era o que eu ia anotar aqui quando você falou do 1 mais 1 ali, 2. Dá uma anotadinha aqui na sequência. Mas uma outra coisa que chama atenção também é a questão da multiplicação, né? Então, se você chega num local e você está 100%, né? Você é o 1 ali, vamos dizer assim, mas a outra pessoa é 0,5, ela está 50% naquilo, significa que o resultado de vocês vai ser 50% no final. Por mais que você se dedique, por mais que você se debruce sobre aquilo e faça as coisas acontecerem, mas você depende daquela outra pessoa e ela não está entregando o seu 100%, o resultado de vocês não vai ser 100%. Né? E assim como ele trouxe não só para os negócios, mas para qualquer coisa na vida. Né? Então, o que a gente precisa entender é esse processo. O quanto que a outra pessoa realmente está disposta, o quanto ela está comprometida, né, em relação àquilo que você está disposto. Muita gente diz assim, mas eu não tenho tempo. Não é que não tem tempo, ela não tem prioridades, ela não tem comprometimento sobre aquela situação. Porque se ela tiver, ela arruma tempo. Né? Isso é fato. É mais ou menos assim. Se você sofreu um infarto hoje, amanhã você está correndo no parque. Por quê? Porque a tua prioridade vai ser o quê? A tua saúde. Então, você vai arrumar tempo para cuidar dela. Então, não vem com mimimi, não vem com historinha, né, de que as coisas vão funcionar desse jeito. Se você quer, você faz. Então, você precisa fazer essa leitura, você precisa ter essa percepção em relação às pessoas ao qual estão chegando junto, porque tem muita gente que quer, principalmente, vou puxar lá atrás, no tempo de escola, tinha aquele cara que fazia o trabalho e todo mundo só colocava o nome no trabalho. Né? Então, isso não funciona só lá na escola. Já vem no mercado de trabalho há um bom tempo, eu vejo isso também. Né? Então, tem muita gente que se dedica, que faz o trabalho e os outros só querem levar, né, os méritos, só querem o desfrute, mas não querem realmente fazer o trabalho. Então, a gente tem que perceber isso como funciona para que a gente
né, não permita que as outras pessoas montem as nossas costas. E aí, puxando a aula anterior, o que nós precisamos fazer é cortar essa árvore. Então, não tem nada de errado, né? Até que o Eugênio falou, parecia algo meio brusco, né? Assim, meio bruto, vamos dizer assim, na hora de cortar a árvore, mas é nesse sentido mesmo. Se tem alguém que está querendo montar a cavalo nas tuas costas e não está disposto a fazer, não está comprometido naquilo que você tem como objetivo junto com você, não está disposto a caminhar do teu lado na estrada, cara, você tem que ceifar mesmo e partir para outro, né? Então, é assim que eu vejo em relação a essa parte. O que vocês podem trazer mais para nós? Então, sabe o que acontecia muito comigo? Quando eu ia montar uma equipe, eu divido por setores, né? E aí eu sempre coloco 2 ou mais pessoas por setor, porque a demanda é grande. E às vezes acontecia assim, de uma pessoa, ela não entregar o mesmo resultado que outras, mas ela agregava outras funções. Por exemplo, ela não sabia ter um controle sobre a conferência, mas na questão do arremate ela era bacana, sabe? Aí eu já deixava aquela pessoa ali como se fosse um suporte. Hoje eu já não consigo fazer isso mais. Por quê? Porque acabava que a equipe, o restante da equipe, que era coesa em conferência, em arremate, verificação e entrega de pedido, aquela que não era tanto, elas tinham que carregar nas costas. Elas tinham que acabar fazendo o serviço dela, porque ela boa só em uma coisa, sabe? Hoje eu não consigo fazer isso mais. Hoje eu entrego os perfis diferentes, mas com adaptações e entregas iguais. Ou então eu não consigo manter uma pessoa mediana, sabe? Quando eu exijo um resultado maior, eu não consigo manter uma pessoa mediana. Aí alguém fala assim para mim, Lídia, mas isso é lógico, você não podia fazer isso desde nunca. Só que antes acontecia isso. Porque a gente não podia simplesmente descartar um ser humano, né? Porque aí já entra a questão de humano e tal. Não só de função. Só que hoje o mercado está tão assim, para resultado, sabe? Para eficiência, para eficácia, que não tem conversa. Se você não conseguir entregar, se você não conseguir manter o ritmo, você pode ser a melhor pessoa do mundo. Não tem como, sabe? Claro que tem questão de relacionamento, enfim. Só que as outras pessoas acabam cobrando da gente, no meu caso, que sou líder, daquela cooperação igual, sabe? Da outra pessoa. Sem Então, a gente dúvida. não consegue mais manter. Uma maçã podre no meio de uma caixa estraga a caixa toda, né? É exatamente isso. Aí fica parecendo que a gente está favorecendo, né? Exatamente. E aí o que acontece? Elas não conseguem compreender o outro lado da questão. Não. E aí você acaba não tendo que, vamos dizer, nesse sentido eu vejo que a gente precisa tratar igual, né? Todo mundo. Porque se você der uma folgada para um, você acaba impactando nos demais. Então, assim, novamente, se a gente pegar essa idealização, são contextos que a gente precisa entender. Porque se você pegar e falar assim, eu vou levar todo mundo igual na minha vida, então, você vai quebrar a cara. Mas num empreendimento ao qual você é líder, você é responsável, você precisa executar, você precisa ter, de uma certa forma, domínio sobre as pessoas que estão abaixo, para que elas possam respeitar e façam o trabalho que precisa ser feito, neste caso, você precisa trazer ela de igual para igual. Porque se você tratar de uma forma diferente, você vai acabar estragando todas as outras. Então, quer dizer, aquilo que serve para esse exemplo, não serve para a minha vida como um todo. Então, é isso que eu sempre chamo a atenção para que a gente possa perceber esses conceitos que a gente precisa ter esse discernimento na aplicabilidade em cada situação, né, que a gente vai estar utilizando no nosso dia a dia. Show? Gratidão, Lídia. O que mais vocês pegaram aí, gente? Bom, o que eu vi aqui para eu fechar esse assunto aqui, e aí dar uma revisada nas perguntas ali, se ninguém quiser comentar mais, é sobre a questão dos ciclos, das jornadas, né? Tudo é cíclico. O que vocês entendem por isso? O que vocês podem agregar para nós nesse sentido?
Vou dar um exemplo. Uma gravidez existe um ciclo, são 9 meses. Uma semana tem 7 dias, um ano tem 12 meses. Né? Um ano inteiro tem 365 Então, dias. Abre e fecha ciclos, né? Pode falar, Luiz. isso quer dizer que você também não pode ficar... Você não pode ficar sentado no sucesso ou numa ação do passado, né? Você fez, você criou, você vai, já tem que estar produzindo. É onde que os líderes aí, que ele fala que são imprevisíveis, eles estão sempre criando. Porque o que foi, foi, né? Você cria, faz e tem que... a energia, ela é exponencial. Então, eu falo muito, eu costumo conversar muito com as pessoas, falo assim, às vezes a gente quer, eu quero crescer, eu quero me dar bem, seja lá o que for isso para cada um, mas você quer ir até um ponto que você acha que fica na sua zona de conforto. E aí, na hora que você para ali, a tendência é você cair. Por quê? Porque a coisa não... O mundo não para, né? As coisas não param. Então, você tem que estar sempre atento a esses ciclos e estar se inovando, estar se reinventando, recriando para que as coisas aconteçam. E se adaptando, né? Porque, igual ele falou, no algoritmo, né? Na hora que você está ali, você criou, o mercado já captou, já entendeu como é que funciona, já um monte de gente começa a fazer, então você tem que estar, vamos dizer, um passo à frente, né? Perfeito. Eu trago muito essa questão do ciclo, como também a questão do batimento cardíaco, né? Então, tem os altos e baixos também na nossa vida. Então, se você estiver só lá em cima, tem alguma coisa de errado. Se você estiver lá embaixo, também está muito errado. Mas existe uma linha principal. Então, é como se lá em cima fosse a linha da alegria, vamos dizer assim, e o que passasse para baixo fosse a linha da dor. O que a gente precisa aprender é quanto menos eu puder passar nessa linha da dor e voltar de novo nos meus picos. Mas eu não posso manter isso de uma forma linear. Então, também na questão da curva de qualquer empreendimento ou qualquer coisa. Então, ele tem uma curva crescente, ele chega num determinado momento, ele está na crista da onda, e em algum momento ele vai começar a cair de novo. Então, você precisa aprender a observar esse time, esses ciclos que vão acontecendo, e quando você estiver na queda, você tem que acelerar o processo para você pegar embalo e subir de novo. Então, vai de encontro do que o Luiz trouxe, no sentido de que você precisa estar fazendo essa antevisão do que as coisas vão acontecer, para que você possa, sim, quando estiver caindo alguma coisa, você possa pegar embalo e subir de novo para outras coisas, né, que vêm para a tua vida. E você não pode ficar amarrado, né? E aí ele trouxe no MDM, aqui ele não colocou, mas muita gente diz assim, eu abri uma empresa, ela é minha, eu vou passar para o meu filho e coisa e tal, e acaba morrendo com esse filho na mão, vamos dizer assim, que é essa empresa. Então, você precisa entender que você precisa gerar um time na empresa também, em determinado momento, e em algum momento você pode vender ela e partir para um outro negócio. E tá tudo bem. Então, a gente tem que sair do nosso ego, mas fui eu que criei, fui eu que construí, fui eu que fiz isso, e ficar amarrado ali para o resto da vida. Então, são algumas coisas aí que eu entendo nesse processo, principalmente quando ele traz essa questão dos ciclos, né, que vai acontecendo aí. Pode falar, Lídia. Me fez lembrar da aula, eu até abri meu caderno aqui, da aula 5, que é o código W. 5W, 2H lá, né? Faturamento, cai e levanta, né? Todo ápice precede a queda. A nossa vida, ela é cíclica, né? Quando a gente entende que é processual, que ela é realmente cíclica, aí a gente não desanima, a gente não se abate, né? Com esse ápice queda, né? Porque às vezes a gente tá lá em cima, de repente vem a queda e você já desanima, você já não quer continuar mais, você acha que está no lugar errado, você acha que está fazendo tudo errado. Então, quando a gente entende que é tudo um ciclo, que você tem que ir construindo, que existe esses altos e baixos,
aí você já consegue manter essa linha reta que você falou, né? Existe essa linha reta. Então, você vai no alto e baixo, mas se você compreender isso e começar a olhar isso como um natural, que é cíclico, que é processual, essa linha reta você consegue manter. Exatamente. Show de bola. Gratidão aí também por compartilhar. O que mais, gente? As minhas anotaçõezinhas aqui, eu postei mais coisas ali do resuminho que ele trouxe, né? Mas a princípio foi o que mais me chamou a atenção aqui. Se a gente for pegar tudo, tem bastante conteúdo, né? Mas eu acho que a gente conseguiu trazer clareza nisso dali. Eu vou repassar aqui as perguntinhas. Se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente esclarece. Senão daí a gente vai para a nossa fotinha de hoje daí e amanhã a gente continua. Então ele traz assim, a matemática é a base para todas as coisas. Você tem bloqueio de aprendizagem? Então, você vai, né, fazer um olhar para dentro aí para ver como que você olha para você em relação à questão das suas aprendizagens. Aquilo que você não gosta de dominar, você vai ser dominado. Escreva o que está dominando e comece a dominar ainda hoje. E aí, nos 7 ciclos da vida, qual ano que você está? Então, você vai colocar ali, aprendizado, serviço, aliança, oportunidade, perseverança, exponencial e descanso. Vou dar um exemplo. Então, assim, uma pessoa que tenha lá, por exemplo, 29 anos. Então, ela está, do 1 ao 7, ele fechou um ciclo dentro disso que está sendo colocado, dos 7 ao 14, do 14 ao 21, e do 21 ao 28. Então, quando ela está no 28, ela está no momento dela de descanso. Quando ela passar para o 29, ela vai abrir um novo ciclo dela, que é o quê? Ela vai começar um novo ciclo de aprendizado na vida dela. Então, depois eu quero ver se eu acho, tem uma planilhazinha que você preenche e ela traz essas informações de uma forma mais lúdica para vocês, mais assertiva, usando os algoritmos para trazer as informações para você em como é que está a questão do teu filho, questão de casamento, questão de negócios, tudo isso você pode pôr as datas lá e ele traz já de uma forma bem prática para você em que ciclo que está cada coisa da tua vida daí. Beleza? Alguma coisa a mais aí, gente? Tranquilo? Então, quem puder, abra uns vídeos aí, para a gente poder tirar mais uma foto. E amanhã a gente tá aí de novo, na continuidade, para mais algumas aulas. Deixa eu só fechar aqui as perguntas que fica melhor aqui para tirar a foto. Aqui, beleza. Show de bola, gente. Foi bom demais estar com vocês. É sempre um prazer poder contar com a colaboração de cada um de vocês, cada um com seu ponto de vista, cada um com com seus argumentos. Isso enriquece muito. Gostaria muito que as outras pessoas também se manifestassem sempre que pudessem, porque realmente faz com que todos nós saímos cada dia pelo menos 1 centímetro a mais maior de quando a gente entrou. Beleza? Então, amanhã é domingo, aproveitem bastante a família de vocês, curtam bastante, tenham um bom descanso e amanhã a gente se vê de novo. Beijo para vocês, fiquem com Deus. Beleza, obrigado. Até amanhã. Beijo, gratidão, Tchau. Pedro. Até amanhã. Gratidão a vocês. Até mais. Gratidão.